A grande verdade. Brasil. Ontem o presidente Bolsonaro protagonizou 3 momentos antológicos, né? Que precisam ser comentados aqui nesse programa. Ele estava no Rio Grande do Norte e 2 situações envolveram crianças, né? Nós temos aí os vídeos. Bom dia a todos vocês que estão aqui. Bom dia, presidente. A imagem é o Bolsonaro num evento lá no Rio Grande do Norte, pedindo para a criança abaixar a máscara quando ela for falar. Incentivando ela a tirar a máscara. E no outro vídeo, também no Rio Grande do Norte, ele pega uma criança no colo que está com máscara. Os pais passam a criança para o colo do Bolsonaro para tirar uma foto e o presidente vai lá e faz o favor de arrancar a máscara do menino. Baixar a máscara ali, obviamente sem pedir autorização para os pais para fazer a foto. As imagens aí rodaram bastante nas redes sociais, todo mundo deve ter visto. E aí agora o comentário dos colegas aqui. O que vocês acharam disso, gente? Que bom exemplo o presidente está dando, né? Bom, também, bom exemplo para quem leva um petis desse num comício com o Bolsonaro e joga na mão do Bolsonaro. A criança também já devia ir preso, devia chegar um assistente social e levar o sujeito ali mesmo de camburão, né? Porque já jogar, tá bom que a criança tá de máscara, já é a única coisa que depõe a favor dos pais, mas você jogar o seu filho no colo do Bolsonaro no meio de um comício, uma aglomeração dessa... Isso aí já é maus tratos, né? É no mínimo se querer que o moleque fique traumatizado por resto da vida. Tá bom que hoje em dia mimimi, todo mundo fica traumatizado, mas isso é inacreditável, você levar aquela outra criança que tá lá, bom dia, presidente, deve ser uma daquelas crianças que hoje em dia tem muito esse artista mirim que finge que é padre, né, que é bispo, que é apóstolo, sei lá, que hoje em dia é treinado para fingir que é a bispa Sônia, né, não tem os trecos assim, mas em todo caso, o Bolsonaro pediu, você sabe que eu vou contar um negócio para vocês, eu não entendo muito o que vem a ser pedofilia, para mim aquilo é tão surreal que eu acho esquisitíssimo, mas o Bolsonaro pedir para aquela criança tirar a máscara, para mim me deu uma ideia que ele estava pedindo para tirar a calça, eu juro por Deus, é uma analogia que eu estou fazendo, para mim é uma aberração tão grande o sujeito pedir para uma criança tirar a máscara que parece um ato obsceno. Para mim parece um ato obsceno. Eu juro por Deus, eu não estou fazendo uma provocação. Na hora que eu vi, me meteu isso. Obsceno é uma boa palavra para descrever isso. É a melhor palavra, viu? Porque obscenidades é o que a gente tem observado há meses, há anos já, né? Desde que este ser assumiu o poder lá. E isso de ontem eu achei de várias coisas que revoltam o estômago, a de ontem foi particularmente complexa, porque eu fico pensando na campanha do Zé Gotinha com a máscara, né? Então, o que adianta? O que adianta ficar nessa pantomima federal aí, dizendo que vamos preservar a vida, se na verdade o presidente quer que morra mais e mais gente? Eu acho muito complicado essa relação toda, e a Bárbara colocou perfeito, né? Que pai leva um recém-nascido, uma criança, para um comício de Bolsonaro, ainda coloca o moleque no colo do cara, né? Que tá lá com aquela cara toda perebenta dele, e ele obviamente vai tirar a máscara, né? Porque ele não se controla. É a ação de trogloditas, é isso. Olha, a gente fica tentando, né, as pessoas... toda vez que começa o programa, eu fico pensando naquelas pessoas que às vezes aparecem no chat. Porque vocês vão falar do presidente de novo? Porque vocês não falam de fulano, ciclano, beltrano? Como é que a gente vai falar de outra pessoa? Isso é assim, por menos, e assim, não estou tirando nem a gravidade da situação real, né? Porque é perigoso, de fato, né? A transmissão do vírus... tem uma questão sanitária ali que é grave e é séria, não é brincadeira aquilo ali. Agora, ainda que não fosse, né, o que eu fico imaginando é o exemplo que o presidente da República está dando quando, no meio de uma situação absolutamente diversa que a gente está vivendo, para dizer o mínimo,
O chefe maior da nação, ele não se cansa de dar o exemplo contrário. E assim, não é mais aquela coisa assim, não, porque ele é politicamente incorreto, não, porque ele gosta de provocar, porque não sei o quê. Não é mais isso. Já passou disso faz tempo. Eu acho que primeiro, é um ato de desespero. Então agora ele tá um caminhão desgovernado, ladeira abaixo. Então não tem mais controle. Então ele vai fazendo isso agora, eu acho, que é um negócio mais automático, assim. Ele já tá no modo full conflito. E ele nunca mais vai voltar ao normal. Ele só vai voltar quando pegarem, tirar ele de lá e botar ele dentro de uma cadeia. Então ele não vai parar de fazer isso aí. Não vai chegar uma hora que ele vai falar, tá bom, deixa eu sentar agora e deixa eu presidir o país e deixa eu, colocar as coisas mais ou menos no lugar. Não vai fazer. Infelizmente, nós estamos diante de uma situação em que o sujeito só vai parar quando ele for parado pela justiça, porque ele não vai parar mais. Então ele esqueceu já que ele é o presidente do país. Ele está em campanha, está em desespero, porque o Lula está subindo vertiginosamente nas pesquisas, e a resposta dele é essa, é o desespero, mas não é um desespero com a própria vida, como um Getúlio Faria fez, né? Não, é um desespero com a vida dos outros, expondo as pessoas a um perigo de um vírus que mata as pessoas, né? Chegou perto da minha família, matou minha tia, um mês atrás agora. Então, é inacreditável isso, gente. É inacreditável. Eu queria estar falando do Dória, queria falar mal do Ciro, sei lá, queria falar mal de todo mundo. Mas não dá. Não dá, não tem espaço para falar de ninguém quando o presidente, ele, durante um dia, ele consegue cometer 3 atos absolutamente absurdos no meio de uma pandemia. É inacreditável, inacreditável. Tem uma perspectiva interessante aí nessas 2 imagens também, que é interessante destacar. É que essas pessoas, tanto no primeiro vídeo quanto no segundo, há pessoas usando máscara no entourage ali do Bolsonaro. Então tem gente da equipe, tem assessor, tem gente que está ali com ele usando máscara. E eu sempre me pergunto, o que passa pela cabeça dessas pessoas quando assistem isso? O cara está ali usando a máscara, o chefe dele está ali na frente, tirou a máscara de uma criança. Por que ele também não tira a máscara? Ele está fazendo uma resistência ali, Porque o recado para todo mundo que está ali perto é não use máscara. E esse cara é um sorrisinho sem graça. Se a gente observar bem as 2 imagens, dá para notar. Essas pessoas que estão usando máscara, ou seja, que estão fazendo a coisa certa nas 2 imagens, estão meio constrangidas. Tipo, olha, eu estou com vergonha de estar usando máscara diante desse mise-en-scène que está acontecendo na minha frente. Mas continuam com a máscara, que é o correto. Então, a perspectiva dessas pessoas que estão ali usando máscara é uma mistura de constrangimento, medo, resistência. É uma coisa interessante de observar também. Verdade, bem observado, Mauro. O Paulo Cruz, você deixou a gente assustado, porque realmente parece que não tem limites, Essas imagens que a gente mostrou agora foram ao longo do dia de ontem, e à noite o Bolsonaro fez a tradicional live de quinta-feira dele, e teve outro momento vergonhoso, constrangedor ou obsceno, como disse a Bárbara. Olha o que ele fez ao lado do ministro das Comunicações. E daí? Você tomou vacina? Não, eu tô... Vai tomar? Agora eu vou te pegar. Vai tomar. Vamos lá. Qual você vai tomar? Coronavac? Agora eu vou te pegar no pé agora. Vai tomar Coronavac? Não, eu vou... Não, o quê? Vou ver se tem a outra lá, Felipe. Mas deixa eu falar uma coisa importante. Vou ver se tem a outra. Parabéns. Parabéns pela resposta. E aí, gente, num momento em que a gente tem falado aqui todos os dias, essa questão, as pessoas aqui em São Paulo, pelo menos, tem muita gente que vai lá no posto de vacina, chegou a sua vez, finalmente a pessoa vai lá vacinar e fica perguntando que vacina que tem, fazendo escolhas, Sommelier de vacina. Exatamente. E aí vem o presidente da República e manda essa na live. Hoje na capa do jornal está lá, não teremos vacina para vacinar as pessoas que já estão esperando a segunda dose, não tem vacina o suficiente, está cheio de posto aí parado, sem vacina, e o pessoal está achando que tem que escolher o tipo de vacina. Vai lá e toma o que tiver, peão, para de encher o saco, entendeu? Que história é essa de querer vacina? Você vai lá e toma, o conjunto das duas vai dar um tanto de possibilidade de você não ter o coronavírus, e é isso que a gente está tentando, porque o que a gente quer, o que se espera quando você vacina todo mundo, é que você proteja 80% da população. Se você conseguir vacinar
rapidamente todo mundo ao mesmo tempo, você consegue essa imunidade. Se você consegue essa imunidade, o vírus tende a cair, tende a não encher mais as UTIs, você tende a não ter esse excesso de mortes que a gente está tendo. Os especialistas chamam isso de cobertura vacinal. E não sei se vocês estão acompanhando aí, casos de Covid subiram no Reino Unido e em Israel. E são 2 lugares que já tinham quase que a população inteira vacinada com Pfizer, com AstraZeneca, para vocês verem que esse negócio de ficar escolhendo vacina não adianta nada. Entendeu, gente? Então, eles estão retomando lá as medidas sanitárias que já tinham sido dispensadas, como o uso de máscara, distanciamento social. Tá voltando tudo, Reino Unido e Israel. Por quê? Porque tem as variantes. Então, esse papo aí de ficar escolhendo vacina é coisa da cabeça do presidente mesmo. Então não é para ficar escolhendo, eu quero Pfizer, eu quero... Porque mesmo essas pessoas da classe média alta que querem viajar, é bom que elas fiquem sabendo que não estão deixando entrar brasileiro. Não é que eles estão olhando lá no teu passaporte, na tua carteira, e vendo lá, olha, essa senhora tomou Pfizer, essa outra tomou Coronavac, essa outra tomou AstraZeneca. Não, tu é brasileiro, tu não vai, meu amigo. Tu não vai, porque aqui nós temos um presidente, e pior ainda... Viu? Nós não temos só o presidente, porque o problema é que esse presidente ainda está lá, e ele ainda está lá porque tem um congresso liderado pelo seu Arthur Lira, que eu espero que vai parar na corte de Haia, também ele, e todos os outros congressistas do Centrão, porque esse congresso não está a fim de tirar, se tiver amanhã uma impeachment que tiver que votar, essa gente não está a fim de tirar ele, porque ele está dando verba para esses caras. Então, o problema todo não é que o Bolsonaro é uma porcaria, é que tem um monte de outras porcarias e cacarecos em volta que estão fazendo ele permanecer lá, porque os crimes que ele já cometeu até agora são muito maiores do que os do Collor e 1000 vezes maiores do que a da Dilma e do Collor. Então, se ele ainda está lá depois desses crimes todos, é porque tem gente que está avaliando, está deixando ele estar lá. E essas pessoas são as que estão se beneficiando pessoalmente, inclusive. E é isso que está causando tudo isso. Então, a gente tem sim que falar ainda desse presidente, porque infelizmente a gente não está morando na Suíça. E na Suíça ninguém nem sabe quem é o presidente. Ninguém nem sabe quem são os políticos. Eu lembro na época do Fernando Henrique, a gente mal falava de política. A gente mal falava, depois que teve o Plano Real, e depois que teve a responsabilidade fiscal, aí a gente não falava mais de política. Porque não tinha mais inflação, as coisas começaram a ir bem, o Brasil começou a se destacar, daí as coisas começaram a ficar normais, o Brasil começou a virar um país normal. Hoje em dia é uma aberração. O Brasil é um país que a gente for viajar sendo brasileiro, é capaz de a gente ficar em quarentena sozinho ou ir para o zoológico. Porque onde o Bolsonaro deveria estar é no zoológico. Não é nem preso na corte Haia, é no zoológico. Eu queria dar uma dica, startar aqui as nossas dicas culturais. Você vai dar dica de afinal quê? De contas, é sexta-feira. Olha, eu acho que as pessoas, assim, tem muita gente que não conhece, e esse é um assunto particularmente importante para mim, porque eu trabalho muito isso em aula com os meus alunos do ensino médio, que eu quero dar a dica de um conto de fada. Então, eu acho que os contos de fada são absolutamente espetaculares no sentido de despertar o imaginário, e não há nada mais emblemático para representar o que a gente está vivendo do que o conto de Hans Christian Andersen, né, que é A Roupa Nova do Imperador, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento daquele, assim. Então, a entourage do rei está toda fingindo que não está acontecendo nada, né, ou achando que o rei está vestido, que a roupa está bonita, que está todo mundo chique. E, na verdade, eu acho que vai, infelizmente, precisar de uma criança dizer, olha, o rei está pelado, né? Na verdade, ele está nu. A inocência vai precisar dar um grito. O problema é que os caras que estão gritando até agora estão muito longe de serem inocentes, né? Então, eu acho que, por enquanto, a gente vai viver essa tragédia. Mas aí fica a dica, procurem na internet, se não conhecem, A Roupa Nova do Imperador ou A Roupa Nova do Rei, do Hans Christian Andersen, porque é muito emblemático
do que a gente está vivendo. Assim, é um negócio impressionante. Você termina o conto, você fala, ué, mas nós estamos falando de agora, do Brasil de hoje. E é verdade. Então, fica a dica aí para quem não conhece, conhecer. Quem já conhece, relê. Fala, vou passar uma dica. Eu acho que quando eu assisto essa série, me vem muita coisa que está acontecendo aqui no Brasil, que aconteceu na época do Trump nos Estados Unidos. Eu estou falando do Contos de Aya, que acaba de estrear a sua 4ª temporada. Para quem nunca assistiu essa série, que eu acho que talvez seja uma das séries mais inacreditavelmente incríveis já produzidas, do livro da Margaret Atwood, deveria assistir desde o primeiro. A gente está na 4ª temporada, estreou agora no Paramount Plus. E para quem não sabe, é o livro da Margaret Atwood, que fala sobre o Estado totalitário, um golpe que sofre os Estados Unidos democráticos e se transforma no Estado teocrático, onde as mulheres são absolutamente ali renegadas ao papel ali de reprodutoras, e onde os livros, onde a democracia, tudo isso é enterrado a favor de um Estado totalitário, né? Tem a Elizabeth Moss, que é a protagonista, que faz a June, que é a Aya, e provavelmente é impossível você assistir a essa série, que continua muito boa, inclusive na 4ª temporada que acaba de estrear, e não se remeter ao que está acontecendo tanto no Brasil quanto o que acontece em outros países onde a democracia sofre esses golpes. Então, e agora nessa 4ª temporada, sem fazer o spoiler, fala sobre resistência, sobre resiliência, sobre como enfrentar um problema endêmico contra a democracia de um país. Então, recomendo para você que nunca assistiu, sempre ouviu falar, né? Contos de Aya para cá, Handmaid's Tale para lá, assista. Tem no Globoplay os 3 primeiros episódios, tem na Amazon os episódios, e a Paramount agora colocou a 4ª temporada e já foi renovado para a 5ª. É sensacional, eu acho que tem muito a ver com esse zeitgeist, esse momento que a gente está vivendo hoje no Brasil. Minha recomendação é Contos de Aya. Muito bom, Mauro. Sadovski, quer dar sua dica? A gente está falando de governos totalitários e tal, e eu sou um entusiasta de cultura pop muito grande, né? Então, sempre que alguém me pergunta, mas em algum momento a gente viu filmes e alguma coisa que falam sobre isso? Eu assim, mano, Star Wars é sobre isso. Star Wars é sobre a ascensão e a queda de um governo totalitário que muitas vezes espelha o mundo real. Então, as inspirações do George Lucas, quando bolou, e dos roteiristas que seguiram as ideias dele, vieram de regimes totalitários, de guerras que o mundo enfrentou, para poder criar aquela salada de resistência e tal. E o que mais me espanta nisso tudo é que tem pessoas que trabalham com cultura pop e que gostam de Star Wars, né, que gostam de leitura assim, e que são apoiadores do Bolsonaro, que eu fico assim, cara, você torcia pro Império quando você estava vendo Star Wars, você ficava, yay, Imperador Palpatine, você tem que ganhar, tem que acabar com esses vagabundos da Aliança Rebelde. Então eu não consigo entender o quanto que a fantasia espelha o mundo real e é absorvida pela população, né, porque é uma série de sucesso absoluto, e muita gente ainda não consegue pegar um recado que não está nem nas entrelinhas, né? Não tem nada mais explícito do que uma guerra civil intergaláctica mostrada em Star Wars. Star Wars é só uma, tá? Se a gente começar a falar de coisas mais antigas, como O Senhor dos Anéis, né, que foi publicado nos anos 50, na sombra da Segunda Guerra Mundial, né? Então eram impressões que o Tolkien tinha de todo aquele totalitarismo e genocídio empreendido pelo regime nazista, né, pela ideologia nazista, que ele transformou isso numa história de aventura, que a gente viu no cinema no começo do século também. E se a gente for parar para pensar, até Jogos Vorazes é isso também, sabe? Um governo totalitário que tem que ser derrubado. Então acho que essas pessoas assistem essas séries e ficam torcendo pelos vilões, não sei, eu tento botar minha cabeça lá, né? Deve ter muita gente tipo Team Thanos, e Thanos tem que vencer e a humanidade precisa perder. Acho que não é por aí. Muito bom, Sadovski. Bárbara, quer dar uma dica? Olha só, eu não sei o que vocês falaram na sexta passada ou na sexta antes dessa. Não, tudo bem. Mas eu gostei muito de um documentário que eu assisti sobre o Sérgio Mendes na HBO, que a gente subestima o Sérgio Mendes, claro, né? No Brasil a gente subestima tudo que é bom, que é nosso, né?
E o Sérgio Mendes, ele nos Estados Unidos, ele é comparado a um Quincy Jones da vida, né? Ele é um grande maestro e um grande... E ele mora lá em Los Angeles faz um tempão e ele faz música, ele é arranjador para as melhores caras do mundo, os melhores músicos contemporâneos. E esse documentário eu já estava precisando ter há muito tempo, que precisavam fazer um documentário que fizesse jus ao Sérgio Mendes, e esse documentário é delicioso, e ele é uma figura adorável. Eu conheci o Sérgio Mendes há alguns anos não, há 3 décadas, nos Estados Unidos, e ele é um cara maravilhoso, fora que ele é um grande músico, e ele foi embora do Brasil perseguido pela ditadura, evidentemente, né? Ele foi embora do Brasil por causa disso. Então, seria interessante as pessoas assistirem e conhecerem esse grande, grande músico e a carreira dele, que ele chegou nos Estados Unidos com uma mão na frente e outra atrás, e foi tentar ganhar a vida e começou do zero ali, e hoje em dia ele é respeitadíssimo, e ele tem uma passagem muito engraçada, inclusive, que eu não tinha a menor ideia, que ele, quando foi construir o estúdio dele em Los Angeles, quem ajudou a construir o estúdio, que foi trabalhar como carpinteiro freelance no estúdio dele, foi o Harrison Ford, que o Harrison Ford, ele antes de ser ator, ou quando ele estava começando a tentar a carreira de ator, ele era um super carpinteiro, e ele ajudou a construir. Daí ele vai lá no estúdio conversar com o Sérgio Mendes, tem um monte de gente que é entrevistada, gente importantíssima que é entrevistada para o documentário, o Common, o Quincy Jones, o John Legend, o will.i.am, um monte de gente. Então vale muito a pena assistir. Eu fiquei comovida quando eu vi esse documentário. A Grande Verdade.